Hey guys, what are you waiting to? Come on, girls on the fucking stage and destroy this shit. Let's start some madness here. Come on, let's party. Come on, the stage is yours. Come on. This is Trapper! Então, a gente pegou ali aquele final dos anos 80 e 90 ali, os anos 90 como um todo, no underground de BH. A gente era uns meninos muito doidos na época, assim, que curtia som, cara, que via as bandas, gostava bastante, assim, do que escutava no underground da época. E a gente resolveu se juntar aí de alguma forma e mandar ver num som. E montamos banda, né, cara? Como muitos aí montaram suas bandas, a gente montou a nossa de grindcore. E BH tem uma cena de metal, porra, emblemática, né, cara? Lendária. Tinha uma cena punk fortíssima na época também. E a gente no grindcore ali, pô, talvez fosse punk demais pra tocar com metal, ou nós fôssemos metal demais pra tocar com os punks. A gente ficou meio no vácuo ali, num limbo, saca? E aí vamos fazer nós mesmos nossos shows, cara. Vamos na casa de um amigo, não tinha público, ninguém conhecia porra nenhuma. Vamos na casa de um amigo, cara, o Grilão, e fazíamos os shows lá, saca? Chamava os amigos e tal, ia lá. E aí, porra, fizemos um show, tinha 2 amigos, no outro show tinha 3, no outro show tinha 4. Foi um tempo, cara, uma época de ouro, assim, pra banda. A gente se divertiu pra caralho, era foda, cara, era foda. Aí tem esse festival na República Tcheca chamado Obscene Extreme. Esse fest tem bandas grandes e o produtor do fest, ele abre espaço para bandas menores também, que estão aí na correria, saca, cara? Que estão correndo atrás, tem alguma relevância na cena local, ele abre espaço para essas bandas tocarem também no festival. O festival é uma zona, cara, é um carnaval, uma alegria, banda pra caralho tocando, e é do caralho, cara. E a gente sentiu que, porra, vamos tentar. Outras bandas brasileiras já tinham conseguido tocar lá e tal. E aí conseguimos marcar esse show lá no Obscene Extreme, saca?
rolou e meio que a gente já foi começando a se organizar, né, cara, pra fazer essa correria toda. E aí foi do caralho, porque junto veio uma mini tour, né, cara, um rolezinho ali pelos 4 países que a gente foi, que foi indescritível, né, cara. Foi, assim, uma coisa fenomenal e foi muito foda, cara. Assim, às vezes é até difícil de falar, cara, tanto que as experiências, né, que passa, como que é massa, como que foi foda, cara. E foram nós 4 da banda, mais 2 brothers, né, o Robinho, que era o motorista, e o Hold meu, que era o cara que me ajudava, e o Bruno, que era serviços gerais, né, cara, filmador, carregador, tradutor. Eu sou de uma geração que tocar na Europa é coisa de Sepultura, né? Sepultura e Ratos de Porão viajando pela Europa, tocando só em squat fudido. E nosso esquema foi bem mais para Ratos de Porão do que de Sepultura. E mesmo quem que já tinha viajado para fora, que é coisa assim que o Felipe já viajou para fora uma outra vez, ele tava assim tão retardado quanto a gente, assim, de coisas bobas, assim, de passar pela alfândega, de como chegar num lugar, entrar num aeroporto com um equipamento, de ser barrado e voltar. Nós vamos sair do Brasil com um monte de bagulho. E pra voltar, se esses caras travar a gente, aí a gente eu falei, cara, vamos lá na Receita Federal e trocar ideia com o cara. Falei, bicho, nós vamos viajar e vai levar uns instrumentos, ninguém tem nota de porra nenhuma, porque instrumento antigo, né, cara? Não tem nada, como é que eu vou... E aí o cara que recebeu a gente, um dos fiscais lá, o cara foi super gente boa e falou assim, cara, não esquenta não, tira uma foto comigo aqui. Aí a gente pôs o instrumento tudo em cima da mesa assim, e o tiozinho tirou a foto, assim, mó felizão, porque tava vendo os malucos indo viajar, carregando aquele monte de tralha, né, cara? Então isso foi uma coisa louca, já começamos na adrenalina daqui. Aeroporto de Berlim, aguardando os purgeiros lazarentos chegarem aqui no portão 02. Daqui a pouco os caras estão aí. Quero só ver a cara de felicidade da galera, velho. E aí, você tá bom? Só dá um abraço direito aqui, pô. Foda-se, cara. Menino, você tá bom? Ficou até espremei, ó. Bom demais, velho. Olha os real chegando. Os plásticos boia. O outro no pé de cabra e o outro no pestilência. Eita. Já fomos encontrando ali, e dali já seguimos para buscar o carro, né, que o Felipe tinha alugado, que por sinal foi a nossa casa durante esses 12 dias lá, muito louco, cara, e era o abrigo que a gente tinha, né, cara, se desse tudo errado a gente ficava dentro do carro, né, e o carro ajudou a gente demais. E uma coisa que é interessante, que eu me lembro que a todo momento a gente tinha que falar com o outro que tava dirigindo ali, falou, velho, cuidado, tipo, dirige mais de boa, porque a gente o brasileiro é muito agressivo pra dirigir, né, cara? Na Europa o povo é muito educado, então o cara pisou na faixa, pisou no asfalto, você para, né? E naturalmente a gente é mais agressivo, você percebe isso, então toda hora um tinha que ficar policiando o outro, tá no Brasil não, porra. Anda comigo, filho da puta! Chama os copos aqui, ô desgraça! Ô rebelde, fica na direita aí, rebelde. Conseguiu marcar o show no COP, que é um squat, cara, eu acho que é o squat mais antigo que deve ter na Europa. É um squat de 1990, quando caiu o muro de Berlim. Na parte oriental, tinha muito prédio desocupado ali, porque não tinha mais propriedade privada ali na parte oriental. E um grupo de punks invadiu o prédio ali para fazer uma comunidade punk ali dentro do prédio. É uma ocupação extremamente importante e relevante. Eles estão numa cidade cosmopolita, né? Berlim, cidade imensa, e é muito representativo para quem pensa de uma forma plural, diversa, né?
contrário ao establishment atual, um ponto forte contra a cultura e resistência punk, viu, cara? É uma referência no mundo, o COP. Era um conjunto de prédio, assim, e ele foi bombardeado na guerra. E ele virou um U. E eu acho que os escombros, os restos das granadas devem estar espalhados lá até hoje. Porque realmente é bem detonado. Só que a organização dos caras lá dentro é fabulosa. Fabulosa. A organização é fodida, cara. Saca? Tudo horizontal, assim. Acaba que essa forma de se apropriar do espaço compõe uma característica a mais, assim, do próprio espaço em si. O show lá dentro nós não conseguimos filmar, né? Porque lá dentro o que acontece? Moram umas 300 pessoas, né? E tem pessoas que estão ali numa situação de refugiado, de imigrante, de ilegalidade, então eles pedem para não filmar o show. Cara, a gente tava ciscando igual pintinho no lixo, velho. Entendeu? A hora que a gente chegou no lugar, eu já me identifiquei assim, com o banheiro do lugar, sacou? Podre, imundo, assim. Bom, o show no COP, cara, foi do caralho, né, cara? Primeira vez ali que tava tocando fora do Brasil, né, cara? A gente tava muito na pilha, muito ansioso. E o show tava até meio com medo, assim, de dar errado alguma coisa e tal. Mas, cara, foi muito agressivo. A coisa que me deixou, assim, impactado foi ver o vocalista do Morgoth, né, cara? Banda de death velha, clássica, que o cara foi no show pra assistir a gente e também ficou ali junto com o Sérgio, velho. Aquilo eu falei, cara, porra, nunca imaginaria isso na vida, né? Aí, cara, quando a gente assustou, a gente já tava tocando e o cara lá, bicho, na plateia lá, bangueando pra caramba, tirando foto pra caramba do nosso show, pirando, curtindo pra caralho. Né? Aí nós planejamos o Egon falar alguma coisa em inglês, saiu falando em português, rolando, batendo nos outros, nego subindo no palco. Cara, foi como se estivesse tocando em Belo Horizonte, foi bem natural mesmo, sacou? Eles ficavam pedindo mais som, saca? Mais música mesmo, e barulho, e agitando bastante e tal. A gente foi dormir, e aí os caras botaram a gente num porão lá. Tava uma piada, porque tinha um cheiro de um rato morto. Sei lá, tinha um trem podre lá, fedorzão de carcaça, sacou? Devia ser rato. E aí, no lugar, no porão que a gente dormiu lá, e aí eu dormi muito perto do teto, assim, sacou? É uma coisa que me impressionou muito, que eu falei assim, cara, o primeiro dia, olha o que eu já tô passando, né? O teto, assim, bem perto, assim, do meu nariz, assim, e altas aranhas andando, saca? No teto, eu falei, é isso aí, vai ser isso aí o resto da Europa inteira. E foi assim, sacou? No outro dia a gente levantou cedão, saímos pra dar um rolezinho mesmo na cidade, antes de seguir pra Rally, que foi o segundo show. E eu lembro que a gente foi caçar vinil, né? Obviamente, né, cara? Metaleiro, retardado, vai caçar vinil, né, cara? Bom, eu fui muito com a ideia de procurar vinil, procurar LP, sacou? Que eu sou meio aficionado, assim, com esse negócio. No dia seguinte do COP, em Berlim, a gente achou uma loja de vinil, que foi um negócio... Puta merda, eu tenho que voltar lá. Os caras se fudendo aí, 3, 2, 1, e ele ó. Os Boys. E esse aqui? Peguei os hardcore. Green Day. Queens of Disorder, Madball e essas vinils aqui, ó. Galera se fudendo aí. Entrou na loja de vinil, velho. É pra gastar dinheiro, ó.
Ou se não cabe. Não, na geladeira não. Não. Por que não? 200 desses. Lá vem, bicho, lá vem essa desgraça desse cara com essas regras dele. Véi, não tem nenhum de banda, não tem nenhum de banda, Não velho. pode falar isso! Não faça aquilo! Não tem nenhum de banda. Não tem de banda, velho. O camarada que tinha organizado o show de rally pra gente é o Giant, né? O Giant, um abraço, Giant aí, um cara muito louco, muito gente fina e tal. O cara, ele até então, o único retorno que ele tinha dado pra gente era tipo assim, grind on, praga, tipo, tá tudo certo. A gente tinha tido retorno nenhum, a gente não sabia chegar no lugar, não sabia. Mas chegando lá, cara, eu fui entender por quê. Que o cara é uma figuraça, velho. O cara é uma figuraça, cara, muito relevante ali na cena local da cidade. Na hora que a gente chega no squat, cara, ocupação também numa casa lá, grandaça pra caralho, toda pichada, toda detonada, toda cheia das intervenções foda. E aí, isso que é o legal, cara, você chega nesses espaços assim, saca? Esses squat, punk e tal. Véi, você vê o tanto que a intervenção dos caras ela é positiva em termos de manifestação artística, saca? Sei lá, seja de um detono, de um grafite, sei lá, de um poema, de um stencil que tenha detonado ali na parede, é tudo muito foda, cara. Chegamos, encostamos a van, rango vegano de praxe nos esperando, enchendo o bucho aqui no squat do Giant. Cadê? Tá aqui o Giant, como é que ele chama? Giant Mark. O show lá, cara, foi o seguinte, algumas bandas iam tocar antes, né, nós seríamos a última banda, e a banda desse organizador, do Giant, tocou, e ele ligou 3 amplificadores de, sei lá, uns 400 watts, virou tudo no máximo, microfonou tudo num lugar pequeno. E eu lembro que o lugar do show era tipo um subsolo, assim. Eu tava no 4º andar desse prédio, e eu tava meio cochilando, quando ele foi passar o som, eu tava meio cochilando, eu pulei, parecia que os caras estavam tocando do nosso lado. E nós tocamos, cara, imagina, cara, aquela barulheira, aquela porradeira toda, um equipamento, uma voltagem assim, ensurdecedora, como se fosse um aeroporto, e o público ficou assim, cara. Entendeu? Foi do caralho. E talvez tenha sido o show mais Live Corruption do Napalm Death, assim, em termos de visual, cara. Era show com gelo seco, luz roxa, luz azul, então foi um show bem bonito, assim. Não tava tão cheio, assim, em termos de stage diving, eu acho que não foi tão Napalm Death, assim, tiveram outros melhores. Mas foi um show bem legal. Os caras tiram som, cara. Aliás, isso é uma coisa que todo mundo que vai na Europa volta falando, né? Você chega nos lugares, você olha os lugares mais podres, mas a qualidade dos equipamentos e de som, cara, em rally a gente começou a perceber que realmente fazia toda a diferença. Os caras tiram um mega som. O Giant me falou, velho, tem uns esquemas assim, aquelas paradas de gelo seco. É só você pisar assim, tá ligado? Você pisa, tinha 2 paradas assim de gelo seco. Você pisa e solta as fumaças e tal. Falei, velho, eu me diverti pra caralho com aquilo. Eu ficava pisando igual um mongolão lá, retardado. Sacou? Saindo fumaça pra caralho, engasgando com aquilo. Fudendo, ninguém via nada, porque eu só pisava no negócio o tempo inteiro. Aí eu começava a rolar no meio do povo lá, sacou? Ninguém entendia. A galera não entendia direito o que eu tava fazendo ali. Eu tava rolando no meio deles e gritando com o microfone, passando debaixo da perna dos alemão lá. Come on! Get closer! What's your power?
própria estrada em si já foi engraçado, que a gente viajando ali naquelas autobahn, como é que fala? Alemã, né? E daí aí a gente já tacou na van, assim, o áudio do Kraftwerk, sacou? Da autobahn mesmo. E aí o Robinho, que tava com a gente lá de motorista e tal, o vulgo Santana, filho da puta, já começa a quase chorar, cara, na hora que rola o autobahn do Kraftwerk, assim. Esse cara é foda demais. E aí, Robinho? Cadê o sorriso? Então, Hanover foi um negócio que dá pra você parar pra pensar assim e falar, velho, o que aconteceu em Hanover? Tá ligado? É um negócio que dá pra pensar assim. Chegando lá, eu olhei o celular assim e falei, cara, o cara de Hanover chama Caos. Hanover, Caos. Cara, essa associação não é estranha. E eu lembrei, cara, nós lembramos que antigamente, quando o pessoal contava, os punk mais antigos, contava pra gente que em Hanover teve um evento assim, histórico do movimento punk chamado o Dia do Caos. O Dia do Caos foi o seguinte, cara, o movimento punk crescendo na cidade e a burguesia ali incomodada com os maloqueiros andando pra lá e pra cá, a polícia falou assim, não, pode deixar que nós vamos tomar uma providência. E a polícia teve a brilhante ideia de catalogar todo mundo, fichar todo mundo. Então se você tá andando na rua com a camisa de uma banda punk e tal, um cultura, a polícia te parava, te fichava, te catalogava. E aí os punk falaram assim, vocês querem fechar a gente, quer catalogar? Então, peraí. Divulgaram amplamente na Europa e fizeram o Dia do Caos, juntou 3.000 punk lá em Hanover e quebraram a porra da cidade inteira numa luta com a polícia brutal. Ja, momentan scheint die Lage hier wieder zu eskalieren. Ähnlich der Hafenstraße in Hamburg ein rechtsfreier Raum ist. Zur Stunde, so die letzte Information der Polizei, haben sich rund um die Barrikade wieder etwa 400 Punks versammelt. Teve uma batalha nesse Dia do Caos num bairro chamado Nordstadt, não sei falar alemão, mas é tipo isso. E é um bairro no norte. Teve uma batalha que os punks venceram a polícia ali, cara, de tanto pau. E a gente estava indo exatamente para aquele lugar. Sacou? Chegamos lá, o squat que a gente ia tocar não tinha uma localização assim, Google Maps e tal. Aproximado. E, porra, cara, a gente viu uma casa detonada com os pichados no meio de um mato, numa avenida. Eu falei, cara, deve ser aqui. Eu tava dirigindo, biquei a van para dentro do mato, pá. E largamos lá um mato alto, a van lá no meio do mato alto, desceu uma casa, porra, cabulosa. Batemos na porta lá e era lá mesmo, velho. E aí, quando o cara recebeu a gente, cara, nós entramos dentro da casa e tal. Imagina uma casa tipo quadrilha de sádicos, bicho. Tipo um ferro velho dentro da casa, lotado de cachorro, bicho. Cachorro pra tudo quanto é lado, bicicleta, máquina de lavar, ferrugem, tudo detonado, espalhado pela casa inteira. Cara, eu cheguei assim, eu fiquei com um olho desse tamanho e tal. Falei, caralho, velho, olha esses caras e tal. E eu já comecei a falar, velho, isso vai dar merda pra mim, porque eu tenho bronquite, tenho asma, todo bichado, cara. E o lugar tinha um monte de cachorro, e os caras dormiam no meio dos cachorros, e aquela poeira, assim, não tinha um quarto, um colchão mesmo que fudido pra você ficar. Sacou? Você dormia no mendigão, cara. E eu já falei, velho, vai dar mal pra mim. Já entrei, cara, já comecei a me fuder outra. Rinite atacou, já comecei a espirrar, e o nariz escorrer, fiquei todo zoado, e falei, velho, eu não vou conseguir ficar aqui, cara, eu durmo lá dentro do carro, lá, se for o caso, velho, mas eu não consigo. Os punk receberam a gente primeiro, o cara tinha um maluco lá, da mandíbula quebrada, o cara tinha uma mandíbula quebrada pro lado, assim, e tinha o Boy George, né, cara, o Boy George era um punk muito doido.
com um short de oncinha, assim, sacou? Com um chapéu de Boy George. E esse cara era monstro, cara, que ele tinha uns piercing na cara, com altas tatu na cara também, e um tatuado no pescoço, a seguinte frase, que é a hora que eu li a frase, tipo, fiz aquela curva assim no olhar, já vi a frase do cara, falei, caralho, velho, esse cara, ele tinha tatuado no pescoço o seguinte, orgulhoso de ser assassino. Eu falei, Eu virei pros caras, uma hora que a gente entrou no scratch, subiu a cachorrada latindo pra caralho, olhei pros caras, eu sentei no lugar assim e falei, ô velho, vou falar um negócio pra vocês, punk em Hanover não é brincadeira não, falou? Punk em Hanover, os caras são sérios, são punk de verdade, cara. Eu e o Bruno, falei, ô Bruno, a gente tem que falar pros caras que a gente não vai dormir no squat deles, que a gente alugou um alberguezinho e tal, e tá de boa. Beleza. Aí, porra, fui lá, vamos trocar uma ideia boa com os caras, chamamos os caras, a gente fala um inglês tosco, os caras falam um inglês mais tosco ainda. Vamos chamar os caras pra tomar uma cerveja, chamamos, fomos jogar um totó, que eles gostam de jogar totó pra caralho. Né? E os caras são uns caras grandão, cara, os caras guerrilheiro urbano, mano. Os caras, porra, machucados, cicatriz, nego de muleta, cadeira de roda, mandíbula torta. Os caras foram lá jogar o totó com a gente, sacou? O Bruno lá detonando os caras no totó, falei, velho, perde, cara, perde, porra, deixa os caras ganhar. E aí falei, ô irmão, dá ideia pra você o seguinte, cara, a gente vai, agradeço aí pra caralho, nós não vamos dormir no squat não, nós vamos ficar na nossa onda mesmo, sacou? Alugamos uma boca de porco aí, um hostelzinho fudido aí, boa, sacou? Batera tem uma alergia fudida a cachorro, cara, pelo, essas coisas, gato, e tá cheio de cachorro lá na casa. Aí os caras não gostaram, cara. Os caras olharam assim e falaram, porra, velho. Fizeram uma reunião entre eles, voltaram e deu uma intimada, saca? Falou assim, cara, se o problema for cachorro, ele dorme no meu quarto comigo. Dando uma intimada. Eu falei, velho, fica tranquilo, cara, nós vamos ficar na nossa mesmo. E é isso aí, cara, tá de boa, sacou? Alugamos uma porra num lugar aí, boa. E o galera achou ruim, cara, os caras achou ruim. Falou, como é que é esse negócio? E o cara meteu um dedão na minha cara, cara. Falou, foda-se o hostel, saca? Alguma coisa assim. Eu falei, pronto, cara. Vai ter treta, né, velho? E esses camaradas estão habituados na treta, velho. Nós vamos tomar mais uma garrafada que esses caras jogaram a vida inteira. E o Beli, Phil e o Egon começou a encher a cara, velho. Os caras começaram a beber pra caralho. Eu assustado, o alemão na miúda, assim, com aquele olho desse tamanho, sacou? E eu peguei o Egon, vocalista, e comecei a brincar com ele, meio de bêbado, né, cara? De lutinha e tal. E aí lá tinha um cachorrão, cara. Esses cachorrão vira-lata, tipo esses cachorrão de posto de gasolina, grandão. E não sei se o pobrezinho do bicho assustou com a gente brincando, ou se algum maluco lá falou, vai lá, cachorro, pega. E o cachorro vem e me dá uma bocada na perna. Uf, sacou? Me dá uma bocada na perna. E saiu fora. Eu falei, caralho, velho, o cachorro me deu uma bocada na perna, cara, que loucura. Nem senti dor, nem nada, cara. E o Egon começou a ficar doido também, cara. Na hora que ele viu que o cachorro me mordeu, o Egon foi e me mordeu também, cara. Velho, o Egon mordeu a minha perna aqui, cara. E a mordida do Egon doeu pra caralho, muito mais que o cachorro, cara. Bebi pra caralho. Falei, velho, cerveja não dá onda não, cara. Não tô chapado. Que merda é essa? E bebendo. No meio do caminho lá, depois que tocou a primeira banda, depois que tocou a segunda banda, eu acho que a gente era a terceira e tal, e era a última banda. Aí eu encontrei o Boy George lá no meio, sacou? Com o cartolão e tal, o cara todo pomposo. Aí eu virei, ele tava com uma garrafa de vodka e uma caneca. Eu virei pra ele e falei, velho, me dá essa vodka aí e tal. Aí o cara, não, beleza, segura aí. Ele virou um cado na caneca dele assim e me deu a garrafa. Aí eu tomei a vodka. Aí foi foda, né? Tipo assim, eu tomei a vodka com aquela cerveja. Na hora que o negócio subiu, velho, o negócio subiu igual um foguete, assim, sacou? E fomos tocar. Aí nós falamos assim, cara, é caos. É caos, a parada é caos. Hanover é caos. Então nós vamos dar nossa contribuição aqui no caos, cara. Sei que a primeira música, eu liguei a guitarra no ampli, tinha uma lata de lixo gigantesca, cara. Eu entrei dentro da lata de lixo com a guitarra assim. Vai lá, tá, começamos a tocar. Na hora que eu olhei pro lado, o Egon tava dentro de um carrinho de supermercado. E a galera ali, os punk, eles viram, cara. Falou assim, caralho, velho, esses caras aí, é dos nossos, velho. E os caras ficaram loucos, cara.
E eles subiram no palco e queria cantar com a gente as músicas, queria... Cara, assim, toda vez que eu olhava pro palco, tinha 10 caras em cima do palco. Porque eu falei assim, os caras na zona toda, eu quero ajudar para todo mundo poder ouvir tudo isso que está acontecendo. Na hora que a gente tocou, só o que eu lembro de Hanover é o seguinte, eu não lembro nada de Hanover. Os caras me falaram que eu mordi o Felipe Belisário, do cachorro lá. Tenho nem ideia se isso aconteceu. Isso é mentira, velho. Eu só lembro assim, a galera quebrando todas as situações na hora do show da gente. Eu não lembro que as músicas que a gente tocava, não lembro de nada direito e tal. Agora, eu consigo lembrar de eu pulando dentro de um carrinho de compra, apareceu um carrinho de compra no meio do lugar lá, e os punk correndo comigo dentro do carrinho de compra e tal, e aí me informaram depois, isso é mentira, eu não vi, isso é fake news. Diz os caras que o microfone, o cabo do microfone enrolou no meu pescoço, começou a me enforcar, eu fiquei sem ar. Diz os caras, assim, o alemão lá que conversa comigo até hoje, falou que eu quase morri nesse show, cara. Eu não lembro disso, não. Estamos na Alemanha indo pra Bélgica. Olha a viagem como é que tá sendo. Santanão. Faz um tempinho já que não falo com vocês, né? Então, saímos mais cedo da Alemanha para ir pra Bélgica. E aí o caminho tanto fazia pegar a estrada direto ou fazer um corte pela Holanda. Então decidimos cortar o caminho pela Holanda e passar aqui, parar em Roermond. O que aconteceu ontem com você, cara? Eu tomei a mordida do cachorro, foi essa aqui, numa briga com os punk lá. Pastor Alemão brigou com os punk? Não, brigou com o Felipe, pastor Alemão. Mas que nós ia bater nos punk e o cachorro veio e mordeu. O cachorro comprou o boi. O cachorro comprou o boi dos punk. E aí? E aí depois o Ego me mordeu aqui. Aí o Ego mordeu do cachorro. Ficou com ciúme do cachorro. Te falar que ficar em Scott fedido aí, rato morto, mofo, é pesado, velho. Expurgo The Form in Europe 2018. Dá pra ficar melhor? Dá. Charleroi, cara, um lugar, Charleroi, lá na Bélgica, né, cara, e eu acho que foi o show mais familiar que a gente tocou, assim, sabe? Porque a gente tocou num local que é tipo um motorclube, assim, cara, que chama Apache, numa cidadezinha pequenininha que é essa cidade, e a galera, quem vai nesse motorclube, cara, os motoqueiros ali, todos os caras da cidadezinha ali, então uma família dos caras que frequentam o lugar. É um lugar muito unido, assim, um lugar bem legal, cara. E o cara que nos recepcionou foi o Johan, que é o cara que nos ajudou com o show e tudo, e foi onde a gente ficou no dia, né? A gente passou a estadia na casa do cara, do Johan. E eu me lembro que foi o primeiro dia, assim, nesses shows ali, que a gente já começou a ver os caras vestidos com aquelas fantasias que vão pro Obscene, sacou? O cara vestido de coelho, o outro vestido de urso, o outro
sei lá o quê, cara. E a gente ficou assim, caramba, bicho, os caras se vestem mesmo com aquilo e saem andando dentro da porra do lugar. Depois do show a gente foi pra casa dele, dormiu dentro da casa dele, com os pais dele, no quarto, os colchão no chão. No dia seguinte a mãe dele fez um café da manhã pra gente, maravilhoso, sabe? Tinha vários tipos de Nutella, de croissant, de não sei o que lá. Tinha queijo, belga, pão, geleia, as coisas. Primeiro rango decente que a gente pegou, né, cara? Vamos falar. Leve honra pro resto da vida aí no coração, o cara é ponta firme demais. Vou mostrar pra vocês o lugar que nós vamos tocar. O que é aquela criatura exótica? Animal silvestre encontrado? Animal tropical? Animal o quê? Animal selvagem encontrado na floresta. Seria a criatura um pé grande? Seria ela de origem alienígena? Ela está vindo pra cá. Será que ela me enxergou? A criatura parece sofrer bastante. Outra criatura. Acho que é um casal. Será temporada de procriação entre esses casais? A criatura se esconde atrás da árvore. Ela volta. Perceba a dificuldade da criatura de locomoção. Aparenta ser de idade considerável. Opa! Um turista. Ah, ele me viu! Socorro! Estou afundando! E aí a gente ficou zoando, cara. Como era uma viagem longa, ficou seu bicho, pô, Tubinga, que nome maluco, né, velho? Que nome de cidade doida e tal. E aí ficamos zoando, falava, bicho, parece aquelas cidades, aquelas vilarejos, região metropolitana que é muito longe, tem uns ônibus vermelhão que você pega, sabe? Cara, toca pra Tubinga 2, bairro Gorduras, sei lá, essa porra. Mas é uma cidade que mescla um pouco de medieval com o moderno, sabe? É muito bonito, cara, muito bonito. A gente foi recebido pelo Fred lá, que também tem uma ocupação bem legal, assim, super estruturada. Aliás, foi o primeiro lugar que a gente teve máquina de lavar. E o Fred é um cara super engajado, assim, nas questões antifascistas e tal. Então, assim, a gente conversou bastante sobre isso, ele contou umas coisas bem curiosas pra gente lá. Foi bem diferente, assim, cara, que é uma cidade só... toda planejada para andar de bicicleta, saca? Viaduto de bicicleta, ponte de bicicleta, rua de bicicleta. Tubinga foi o dia que bateu o fuso horário na gente, cara. Até então a gente tava conseguindo dormir de boa e tal, não sei o quê. Tubinga foi o dia que bateu o fuso horário. E tipo assim, a gente tava sacando a cidade inteira dormindo, sacou? E os brasileiros lá no alto do squat, tipo 5, 6 horas da manhã, sem dormir, uma barulheira do caralho, relinchaiado, comendo pizza, tomando cerveja. Yo, 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 mo squat live for me. Pra mim, cara, Tubinga foi o show mais brutal da turnê, cara. Foi maravilhoso, cara. O lugar era pequeno, meio inferninho, mas lotado, cara. Os punks selvagens pra caramba, o pessoal agitando muito. O som tava absurdo de bom, tava fantástico, cara. Foi realmente, pra mim, foi o show mais empolgante, cara. Teve cartel de remédio voando no palco,
Nego jogou saco de ração de cachorro no palco, remédio, mendigo entrou, subiu no palco, cantou com Egon, e foi uma loucura, cara. E foi realmente muito, muito foda, cara. A galera interagia muito, agitou pra caralho, um monte de punk quebrando, tudo dando stage dive, sacou? Regaçando tudo. Nesse show, eu lembro que meu tênis, ele rachou no meio, assim, ele abriu no meio do caminho. Eu toquei descalço, pendurei, a gente eu joguei o tênis pro alto, assim, o tênis ficou pendurado lá, sacou? No meio do squash, a galera batendo foto, rachando os bicos. This song is called Oh! E uma coisa que rolou massa depois do show que eu me lembro, cara, tinha um cara, eu me lembro de ter visto esse cara assim na frente do palco, mochando, grandão, com cabelão. Esse cara me chamou, cara, pra trocar uma ideia. É um francês, cara, o cara é um francês de Estrasburgo, que é uma cidadezinha que fica entre Alemanha e França, lá do sul, cara. E o cara falou, velho, eu tô vindo de Estrasburgo pra assistir vocês, porque eu gosto pra caralho de Expurgo. E curto muito a cena do Brasil, underground, assim, cara. Gosto muito de Hot, gosto muito de DER, gosto de Teste. E o cara tinha Hot tatuado no braço, assim, velho. Eu fiquei de cara com aquilo, sacou? Falei, porra, bicho. E o cara falou, não, eu acompanho vocês e vim pra assistir vocês, sacou? Eu falei, cara, pera aí. Aí comprei uma cerveja e falei, vamos tomar uma cerveja junto aqui então, cara. E ficamos trocando uma ideia massa ali com o cara. Gente boa demais, cara. Sacou? E foi, cara, a experiência de Praga foi uma das experiências mais grinders, assim, que a gente teve, cara. Porque a gente chegou... Bom, primeiro que na República Tcheca, a história do país em termos de grindcore, assim, é muito presente, sacou? O estilo o estilo extremo, assim, de grind, noiseiro e tal. Tem muita banda foda lá. Eu sempre quis visitar Praga. E a gente ia tocar com duas bandas, assim, foda, cara. Uma banda que meio que influenciou muito a gente iniciar Expurgo. Na verdade, o Felipe e o Egon, né? Que era o Entre os Massacre, né, cara? Da Alemanha, assim, banda velhaça, clássica. E trocentas bandas no lugar, gente pra caralho e tal. E aí tinha uma banda da Espanha, chamada Convulsions. Confiram essa banda, Convulsions. Muito boa. E a galera do Entre os Massacre, né? Do Wojciech, Danilo e tal, eles estavam lá. E ali foi a identificação total, cara. Porque nós começamos final dos anos 90 ali, eu e o Phil, a gente viu aqui em BH um show do Wojciech, sacou? Que o Danilo é vocal. Na hora que a gente viu aquele som extremão, a gente curtia muito grindcore, Brutal Truth, Carcas, Napalm, que é os classicão e tal. Na hora que a gente viu o show do Wojciech, cara, tocou aqui em BH, foi assim, falei, não tem condição. Eu lembro até hoje do Danilo rolando no chão assim, ó. E daí, sei lá,
trocentos anos depois, nós estamos em Praga tocando com Entre os Massacres, que é a banda do Danilo, sacou? Então, assim, isso foi muito, muito forte pra gente, isso foi muito, muito impactante. Eu fiquei bastante emocionado chegando lá, sabe, cara? Porque aquelas pessoas que me inspiraram ali quando eu tinha 17 anos, né, que foram até Belo Horizonte tocar com o Wojciech, Entre os Massacres, os caras estavam lá, entendeu? Estavam lá. E a nossa banda, eles colocaram a gente para ser a última banda, para fechar ali o festival que eles iam fazer. Eu fiquei emocionado, cara, fiquei com aquele trem dentro de mim assim, porra, uma hora eu sentei, tinha uma escada que o pessoal subia, descia para ir pro bar lá, eu sentei na escada lá e comecei a chorar, sabe? Comecei a chorar mesmo, botar para fora mesmo, falei, porra, caramba, moleque, tava pensando em ver esses caras me inspirando, agora eu tô tendo a oportunidade de estar aqui tocando com eles e tal, foi muito na minha cabeça. E aí chegou a hora da gente tocar, né, cara? Como é que você toca depois do Entre os Massacres, velho? Difícil. Mas foi foda. A galera se quebrou toda também, cara. E o Egon acabou que se machucou também, cara, sacou? Pulei no meio da galera lá, agitando, correndo no meio deles lá, né? Minhas macacadas lá loucas. A galera me levantou. Começou a agitar, jogar pro alto, não sei o que, eles me jogaram no palco, velho. Eu caí no palco, cara, eu não sei o que eu arrumei, não sei onde que os caras me julgaram. Sei que os caras me julgaram num lugar que eu machuquei a minha bunda, sacou? Eu machuquei severamente a minha bunda. Deu um corte assim, ó. Eu me recordo até hoje da dor, cara. Foi uma dor assim, fraga, um rasgo assim, fudeu. Falei, velho, vamos continuar, vamos mandar ver, sacou? Mas o negócio zoou pra caralho, doeu demais da conta, velho. Falei, velho, onde que eu caí aqui, cara? E também a gente fechou o show aquele dia, cara. Foi incrível, porra. Pra nós, foi uma honra isso, cara.
Chegando na Polônia, cara, indo pra Polônia, eu só pensava no seguinte, bicho. Nós vamos tocar na terra do Vader. Aí você imagina aqueles vídeos de YouTube que você já viu os caras tocando na Polônia, Cracóvia, né? Aqueles show do Hot in Christ com aqueles piso de chão de ônibus maravilhoso, com aquelas luzes de baixo pra cima e tal. Aí chegamos lá, um squatzinho desse tamanho pra tocar. Bom pra caralho, no esquema mesmo, né? Polonês eu achei um cara pessoal, uma galera mais parecida com a gente, cara. Mais sofrida ali, mais aberto um pouco. Não fizemos muito amigo, fizemos muita bagunça, cara. Muita bagunça ali na Polônia. Saca? Boas amizades ali, rolaram ali no momento. Porque a Polônia, particularmente falando para mim, foi uma coisa muito, muito representativa. Primeiro porque a gente estava no espaço que a gente ficou na Polônia, e depois por conta de estar tocando com esse pessoal dos Rada e da Ucrânia, né? A Ucrânia, infelizmente, todo mundo bem sabe aí, está passando por uma onda de fascismo recente muito considerável, né? Uma onda de extrema-direita aí muito forte. E eu conversei com o guitarrista e com o vocal da banda, e os dois falaram que está muito forte mesmo na Ucrânia e tal, não sei o que, essa onda dessa extrema-direita. E eu coloquei para eles que no Brasil não tem sido diferente. Existe uma ascensão da extrema-direita no Brasil, de um discurso xenófobo, racista, homofóbico, sabe? Excludente no Brasil de uma forma, assim, impressionante. E os caras ficaram impressionados. Eu lembro do vocalista virando pra mim e falei, cara, mas sério, isso está acontecendo no Brasil? Eu falei, tá, cara, isso está acontecendo no Brasil. E os próprios caras viraram pra mim e falaram assim, cara, mas o Brasil não é um país que tem uma lógica da miscigenação, né, da troca de culturas e daquela mescla ali. Eu falei, pois é, velho, mas infelizmente isso é uma coisa que está acontecendo no nosso país, e que é uma pena, né? Que é uma pena, mas que eu acredito piamente que com luta e com resistência, sabe, com consciência política, a gente consiga retomar o nosso papel aí, enquanto brasileiros, diante desse caos que está rolando aí. Foi foda, eu lembro que o Felipe levou um desses gravadorzinhos de bolso, cara, e pôs atrás do amplificador lá e gravou o áudio do show. E depois, em 2019, esse áudio saiu num outro split nosso com o Gore, lá do Rio de Janeiro. Saiu um split tape com esse áudio que foi muito foda, foi muito massa. E o show foi avassalador, cara. Os punk polonês muito doido, os caras mais grind, mais gore. Também foi muito foda, sacou? Eu olhei uma hora que tava tocando assim, aí tinha um camarada assim, um visu assim de leste europeu, um camarada mais tipo militar, assim, parecendo, né? É um visu dos caras, cabeça raspada e tal. O cara pegou o ego assim nas costas, assim, saiu correndo com ele pelo show, cheio de músculo, me pegou, falei, velho, morri, sacou? O cara começou a me rodar lá e tal, não sei o que, me cumprimentou. A Polônia foi um troço foda, cara, foi um trem muito... Cara, então, Auschwitz pra mim foi uma escolha, né, cara? Ou a gente chegava um dia antes, na quinta-feira, se não me engano, no Obscene, e assistia bandas como Gruesome e Suffocation, ou a gente ficava em Auschwitz e tinha uma aula de história, né? E aí a gente optou pela aula de história. Foi muito bom, cara. É assim, é impressionante, tal, é deprê pra caramba. Quando você conta pros caras da Alemanha que você teve em Auschwitz, os caras praticamente se envergonham. Tipo assim, pô, velho, você foi lá ver isso, cara? Os caras quase te pedem desculpa, cara, por você ter ido lá, e eles assumem isso como um erro histórico, assim, e tal. Que pra nós valeu muito, cara, não só apenas como uma aula de história, mas pra fazer uma reflexão da nossa própria realidade, sabe? Porque a gente tem que parar pra pensar e entender que, infelizmente, muitas atitudes, muitas ações
que estão sendo tomadas pelo atual governo brasileiro, elas infelizmente elas vão de encontro com políticas nazistas lá da Alemanha, da época da Segunda Guerra Mundial, dos anos 30, dos anos 40 do século XX, né? Ou seja, especificamente a Alemanha hitlerista aí. Então, nesse sentido, eu acho que Auschwitz vem como um alento e vem como um chamamento mesmo de atenção para a gente entender o que a gente está vivendo no Brasil. Opa, é isso que a gente quer para a gente? Será que são esses os caminhos que o Brasil está tomando? O caminho para chegar lá, assim, eu acho que estava todo mundo tão excitado e que a gente, assim, demorou muito para chegar lá. Eu acho que não foi por causa do tempo de viagem, foi porque estava todo mundo tão esperançoso de chegar e eu não chegava. E aí anoiteceu e eu que estava dirigindo. E, assim, uma estrada sinuosa, assim, com muita árvore, assim, aquela coisa, assim, de contos dos irmãos Grimm, assim, de uma natureza que não é acostumado com calor, é acostumado com muito frio, assim. E aí, não sei quem que estava na frente, mudou a estação, assim, começou um mantra, assim, começou um som hipnótico que parecia ser uma batida de um som árabe, assim, com um tempo composto. A gente cheio de expectativa, ansioso pra chegar pra caralho. E essa loucura no som rolando, sacou? Porque a gente ficou escutando várias podreiras durante a viagem inteira e tentando também localizar umas rádios locais, né? E pirando na língua dos caras, porque a gente passou pela Holanda, a gente passou pela Alemanha, a gente passou pela República Tcheca, Polônia, e cada lugar uma língua diferente, né? E que aquilo ali a gente não deu importância, não. Mas foi depois de um tempo que alguém falou. Eu não sei se era eu que estava dirigindo, pois é uma coisa que eu não sei se era eu ou se alguém que estava dirigindo, se eu estava atrás, eu sei que começou. Não, acho que fui eu. E aí alguém, não sei se o Egon falou assim, cala a boca! Aí todo mundo parou assim, olha esse som! Eu falei assim, eu virei pros caras e falei, velho, eu tenho certeza absoluta que está acontecendo uma travessia de um portal. Sacou? Nós estamos atravessando um portal cabuloso, sinistro, que é o portal do Obscene Extreme. Era isso, cara. E a galera não entendeu. O povo tava falando de abdução. Beleza, pode ter acontecido abdução também, tomara que tenha acontecido. Mas pra mim era um portal que a gente atravessando, onde a gente tava entrando no mundo do grind, assim. Cara, depois que passou esse som sinistro aí da rádio, que era uns trem cabuloso lá, a cidade lotada de grinder, sacou? Lotada de punk, um monte de metalhead e tal, não sei o que. O Obscene Extreme foi um troço, assim, surreal de ter visto. A gente já foi direto pro lugar do show já. Aí a gente já parou a van num lugar, encontrou um buraco lá, parou a van lá e tal, já largou os trem lá e foda-se, e fomos entrar pro evento. Vamos fazer o credenciamento lá, pegar os pulseirinhos, enfim, as carteiradas e tal. Daí a gente entrou, cara. Na hora que a gente tá entrando, assim, um monte de grinder, um monte de punk numa tenda, comendo, bebendo e tal, não sei o quê, dançando as músicas dos pop anos 80, sacou? Eu falei, velho, tô no paraíso, cara. Eu cheguei no lugar que eu preciso de estar, sacou? E de cara, bicho, tava rolando um show
de sadomasoquismo no palco principal, cara. Os caras detonando uma menina de Tabef, cara, a menina sangrando pra caramba. Tipo assim, cara, não é algo que a gente gosta, que a gente achou legal e tudo, mas querendo ou não, foi um tapa na cara que o Obscene deu na gente, que foda, assim, sabe? E foi bem impactante pra nós, assim. O legal também, cara, que depois que acabou, a gente ainda dando rolê, na adrenalina a mil e tudo, de repente a gente escutou, cara, tava tocando Expurgo nos PAs, cara, do festival à noite, assim, cara. Aquele foi um momento marcante pra gente, foi bem legal. E pra mim, em especial, foi um dia mais especial, porque foi meu aniversário de 40 anos. Putz, cara, tocar fazendo 40 anos ali no Obscene Extreme, que também era aniversário de 20 anos do festival. Coisa incrível, né, velho? Não vai se repetir. Então, pra mim, foi um dia, eu tava, assim, realmente muito emocionado, cara. Foi um dia impactante, assim. Caralho, velho. Aniversário do pantalão. No Obscene Extreme, velho. Presente do cara tocar pra 15 mil pessoas. Puta que eu pariu. Puta que pariu. Puta que pariu, andalão. Malandro. 40 anos mais felizes da vida. Isso aí, velho. 40 Demais, cara. E eu me lembro que quando eu desci na rua, assim, em frente ao local, né, cara, que é um lugar gigantesco também, onde acontece, é um campo, né, um camping, né, cara, o Obscene Extreme. Eu já vi 2 malucos andando, assim, com umas roupas tipo de pé grande, sacou, assim, normal, assim, pela rua, cara. Na verdade, assim, Trutnov, ela espera esse evento, né? A cidade é pequena e ela depende daquilo também. Então, meio que na época do show, cara, todo lado que você vai ver, vai ter metal andando, punk, cara vestido de bailarina, o outro com boia de piscina. É a festa deles, né, cara? Já faz parte da história, meio do lugar. Eu achei muito foda aquilo. Senhores, chegou a hora da verdade. Olha lá os caras. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Guão, o que viemos fazer aqui? Take your key. São as instalações do Obscene Extreme, onde estamos. Esses chalezinhos charmosos e aquelas árvores. Black metal, a altura das árvores. Tá vendo ela aí? A van. Uns chalezinhos lá também. Irado, velho. E agora a gente tá partindo lá pra dentro. Olha que boniteza. A gente tá partindo lá pro Fest, pro Battlefield, em Trutnov, onde acontece o Obscene Extreme. São 10h30 da manhã. Expurgo no palco, 12h30, velho. Nossa! Vamos lá, cadê o Sérgio? Tudo encruado. É vídeo. Ah, caralho. Power Giant! De chapéu! A expectativa tava a 1000, cara. Porque, porra, a gente ia tocar no mesmo dia que bandas como Rotten Sound, Butcher ABC, Cripple Bastard, Grave, Asphyx, Napalm Death, General Surgery, né, cara? Tipo, cara, isso pra gente era uma loucura. E uma coisa que é notória, né, a organização deles, cara, porque são muitas bandas e é um palco só. Então,
Pontualidade. O nome dos caras, produção dos caras, Pontualidade. E a gente tinha que tocar meio-dia e 45. Meio-dia e 45 a gente tava em cima do palco, sabe? E, tipo, 1 hora antes você já tinha que estar no backstage ali, se preparando, se organizando, montando o que você precisava. E no meu caso, baterista, né, cara? Tipo, eu nunca tinha participado de um festival tão grande. Chegou um cara do negócio e perguntou assim, qual que é o seu equipamento? Sabe assim, eu olhei, qual que é o nosso equipamento? Sabe assim, você ia pra trás, eram várias baterias. Aí você montava todo o equipamento, aí você levava, era um palco enorme, era uma estrutura e não tinha segurança. E era todo mundo tratado assim com muita... amigavelmente, assim, todo mundo cumprimentando todo mundo. A gente sobe no palco. Eu lembro que eu fiquei no canto assim do palco, mais ou menos. Os caras já organizando equipamento, o Sérgio lá do outro lado montando o set dele de baixo, o Anderson com o Robson montando a bateria e tal. Aí, velho, eu tô caçando o Felipe nada. Cadê a desgraça do Felipe, cara? Foi filho da puta, velho. Sacou? E fiquei puto e tal. Velho, cadê? Aí eu virei pro Robin. Ô, Robinho, cadê o Beli, velho? Cadê o Felipe e tal? Eu não sei, na hora que eu desço, assim, tipo, backstage do palco, tá lá tipo um sofazinho, assim. Felipe lá de boaça, velho, tomando a cerveja, tranquilo e tal. Fiquei sentado, assim, num sofá, perto de umas árvores que tinha lá. Fiquei sentado, assim, contemplando o palco, passando umas coisas na minha cabeça e tal, lembrando da minha família, minhas meninas, minha esposa, minha família e tal, vendo ali, viajando, cara. E eu vi o Robson e o Anderson lá em cima do palco, montando as coisas, apressado, afobado. E eu falei, lá, velho, os caras, que vacilação, cara. Os caras lá em cima, tudo aflito pra caramba. Nem tá na hora da gente tocar. Falou, desgraçado! Nós vamos tocar agora. Não é agora não, Egon. Você tá viajando, velho. Daqui, sei lá, tem uma banda na nossa... Que uma banda, Beli, presta atenção, agora é a nós e tal. Aí já deu meio que um tapa nele, assim. Vamos, porra, levanta daí. Aí levantou meio retardado, assim, sacou? E, cara, eu tinha montado já... Eu sou bem prático com as coisas. Eu tinha montado já um set pedal. Era só chegar pro lugar no ampli e já sair tocando. Não tinha que fazer regular. Cheguei atrasadão, tudo montado já, esbaforido. Liguei a guitarra, tchan-tchan, funcionou. Falei, tô pronto. A banda pronta lá já. E é de praxe no festival vir uma pessoa apresentar a banda pro público. Sobe uma pessoa da organização, pega o microfone e faz uma chamada. Ei, pessoal, agora vai tocar a banda e tal. Conta uma história. Ele faz uma chamada. E na hora que ele tava vindo, eu já queimei a largada, já saí tocando a primeira música. E a banda já emendou e já foi mandando bronca. E o cara ficou ali com o microfone na mão, assim. Então, assim, à medida que a gente ia tocando, a galera ia se jogando mais no show. Teve neguinho com sunga do Borat, sacou? Teve neguinho, sei lá, vestido de crocodilo. E no meio do show lá, cara, o Egon parou e falou, cara, o nosso baterista tá fazendo aniversário hoje, cara, e tal. E a galera que tava ali na frente do palco, assim, aquela moçada, bateu palma, assim, pra mim, cara. Foi foda, bicho.
E dei sorte, né? Porque se os caras tivessem levado o ovo, tinha me jogado. Porque a água me tacou à vontade, cara. E foi foda, bicho. Foi assim, pra mim foi uma das experiências, eu acho que foi a experiência mais intensa que eu já vivi. Numa questão da gente ser músico amador, né? Ter passado aquilo tudo e ainda ser um aniversário meu. Então, realmente foi comovente, sacou? Uma parada que superou o que eu podia querer viver, né, cara? Good afternoon, Extreme. Good afternoon, Krutov. Today is a special day for us and for our drama. As it's his birthday, man. He's doing 40 years old right here, right now, with you. So, come on, Obscene Extreme. E aí, na hora que a gente tocou os covers, a gente não fazia nem ideia, nem passava na cabeça da gente isso. A gente tocou o Regurgitate, tocou o Impetigo. O Regurgitate que a gente tocou, a gente não sabia. O Urban, guitarra do Regurgitate, tava do lado do palco, batendo umas fotos da gente, cara. A gente não sabia disso, sacou? Inclusive, assim, eu tenho certeza absoluta que se a gente soubesse disso, a gente ia meio que trincar as bases, assim. A gente tocou o Regurgitate e tal, não sei o quê. Tocou o Impetigo, a galera curtiu pra caralho e tal, não sei o quê. E aí no pós-show, depois do evento todo, depois que acabou tudo, a gente já tomou água, tomou cerveja, curtindo ali o backstage e tal. Aí acabou que a gente foi apresentado pro Urban, cara. A gente aproxima do Urban, a gente ficou meio assim, né? Aquela coisa de tipo, sabe quando o criador se aproxima da cria? É isso, a gente é a cria do Regurgitate, né, cara? E ele é um fotógrafo profissional, tirou foto pra caramba da gente, tal. Depois a gente trocou ideia com ele também. Isso foi bem legal. Inclusive, depois ele mandou uma tablatura de presente pra gente tocar a música dele certo. E o pessoal subindo e dando uma resposta massa pra gente, a gente interagindo com a galera ali. E aí, de repente, chegou uma pessoa da produção, fez assim pra mim: você tá louco, cara? Fez assim, tempo. Aí eu entendi, falei: nossa, cara, estourou uma porra do tempo.
A emoção tava tanta que eu senti assim, pronto, cara, acabou, assim, que a missão foi cumprida, cara, o que a gente precisava de fazer, a gente fez, né? E aí sim, falei, agora eu posso curtir, cara. Agora a gente pode curtir. Logo quando a gente terminou o show, a gente tinha uma malona gigante de merchandising, assim. Aí a gente, bem no espírito brasileiro mesmo, saindo do palco, cara, abrimos essa malona do lado do palco, bem camelô mesmo, colocamos lá e começamos a vender. Até que chegou um cara pra gente, ô bicho, tem um espaço lá embaixo só pra vocês venderem merchandising, cara, pode ir lá, fica à vontade e tal. E vendemos tudo, cara. Até o que não era pra vender, a gente vendeu, sacou? Com as bandeiras nossas. Eu lembro que a gente tava no... Eu e o... Assim, já juntando as coisas, já porque já tinha acabado, cara. CD, vinil, o que tinha, camisa. E chegou um cara e falou assim, ei, eu quero comprar essa bandeira aqui, que a gente tava usando meio que de pano da mesa, assim, né? Pra pôr as paradas ali em cima. Aí a gente falou, não, cara, isso é nosso, isso a gente tá vendendo. Eu falei assim, não, cara, mas eu tenho um bar aqui e eu quero pôr essa bandeira no meu bar. Gostei pro caralho dessa banda, eu quero pôr essa bandeira. Quanto, cara? Tá, cobra aí, Flávio. Lá, 30 euros. Então, vendi cara ainda. O pós-show do Obscene ali, a gente teve muito contato. A gente viu banda pra caralho que a gente curtiu, sacou? Sei lá, das bandas de death metal às bandas de gore grind, que a gente curte. Tipo, o Grave, né, que é clássico aí e tal, o Asphyx, até, sei lá, até um Triple Bastard, sacou? Butcher ABC do Japão, que foi foda, o Hemorrhage da Espanha. A gente conseguiu ver isso tudo na Palm Death, né, clássico, lógico. O próprio Army Ross também a gente viu. E outras bandas mais underground. E a gente achou um negócio muito legal isso do Obscene, que é esse esquema que o Kirby ele dá muita possibilidade de visibilidade para as bandas. Por mais undergrounds que seja, ele mostra essas bandas. Cara, pelo fato da gente estar rodando em squats, né, nesse ambiente mais punk e tal, o esquema politizado é muito, muito, muito presente, assim, cara. Bem mais do que aqui, e lá não tem essa dúvida, esse questionamento se deve misturar uma coisa com música e tal. Lá é um pacote completo, isso aí tá muito embutido em todas as ações, inclusive nos shows, sabe? Nada é só pela música em si, assim, o pessoal é muito, muito engajado. Em relação, né, assim, o pessoal sempre comenta, é isso, qualquer buraco que você tocar vai ter uma puta aparelhagem, o som vai ser maravilhoso, isso aí a gente experimenta, a gente já sabe, já tinha escutado essas histórias, a gente experimentou isso na pele mesmo. O público é maluco igual aqui, cara, assim, e também pelo fato de ser grind, cara, acho que ninguém consegue ficar assistindo aquilo ali e dar assim cruzado, batendo o pezinho, né? E a cultura deles lá, enquanto cena, enquanto ideologia, cara, os caras não estão lá pra brincadeira, não. Saca? Os caras não estão lá pra tirar poeira com a cara de ninguém, não. Os caras levam aquilo a sério pra caralho. Entendeu? Foi uma experiência muito massa. Sacou? Pra gente, a gente absorveu muita coisa de lá. Entendeu? E eles têm muito admiração pelas bandas sul-americanas que tocam lá. Eles falam lá com a gente que, assim, as bandas sul-americanas têm uma energia, cara, um chakra aberto, uma fúria, né? Embora a gente não tenha tanta técnica, igual eles que são tem mais equipamento, mais coisa tem, a gente sobe lá com uma fúria, cara, com uma gana, e eles admiram bastante. Foi bastante legal a experiência, cara, e muito bom voltar também. Sacou? Então, assim, eu achei que foi uma experiência não só enquanto músico, banda, né, mas uma experiência cultural, cara, que eu achei muito legal. De você poder visitar outras culturas, tocar fora do seu país e ainda curtir, né? E estar com os amigos, né, cara? Porque a gente é amigo já tem mais de 20 anos. No mais, agradecer cada um dos participantes nisso aí, sabe? Nessa
possibilidade de ter acontecido isso e dizer que a gente está aí focado para fazer mais, sabe? Para ferver mais nesse esquema aí. E foi um aprendizado foda e a gente tá nessa aí para continuar mandando bala. É isso.